R$ 100.000 faturados com mentorias no nicho de finanças. Estou aqui com a Gisele Fragoso, aluna da ênfases, cliente ali da ênfases. Gi, um prazer te receber aqui, obrigada por ter aceito o convite. E antes de eu começar falando, quero te ouvir em relação a quem é Gisele. Conta pra gente. Vamos lá. Tudo bem, Bárbara? É um prazer estar aqui com você e poder falar um pouco sobre os resultados aqui obtidos. Então, a Gisele, pelo menos a Gisele que encontrou a Bárbara alguns meses atrás, era militar da ativa no Exército Brasileiro, tinha uma renda mensal estável, mas já estava decidida a fazer uma transição de carreira. O serviço público não era algo que me enchia os olhos, porque foi justamente no serviço público que eu me tornei muito endividada. A sensação de recebo salário, um salário relativamente alto, e que está tudo bem receber bastante, mas também gastar bastante, ok. Só que eu vi no decorrer do tempo que eu estava usando mal o meu dinheiro, e foi uma questão de poucos anos para eu perceber que aquilo que eu recebia já não pagava minhas contas. Então foi quando eu comecei a estudar educação financeira para resolver o meu problema. Mas quando o meu problema foi resolvido e eu percebi a transformação que ele me proporcionou, porque não foi só no bolso, mudou todo o meu estilo de vida, e isso impactou diretamente na minha família, eu entendi que eu não devia reter aquela informação, que eu precisava gritar aos quatro ventos e sinalizar para várias pessoas que, assim como eu, com uma renda mensal elevada, não estavam sabendo controlar o dinheiro. Então, a Gisele tinha um bom emprego, uma boa renda, mas mal conseguia pagar um cartão de crédito. E aí, a minha dor me levou a estudar, e o estudar me levou a um novo senso de propósito. Até então, eu tinha como meta de vida ter um valor mensal específico em salário para poder viajar com a minha família. Mas esse propósito foi atualizado. Eu já não podia mais reter aquilo. Eu precisava levar a informação a outras pessoas para que elas vivessem o que eu vivi na minha vida. Então, a Gisele que chegou até a Bárbara era uma pessoa já transformada e já tendo em mente que precisava espalhar essa mensagem de alguma forma. Então, toda a estrutura, o sonho, né, de servidora pública, jornalista por formação, então fazia um trabalho muito específico na minha área no serviço público, já não era mais a menina dos meus olhos, porque aquilo já não me satisfazia. Eu precisava ir além. Então, aquela Gisele foi a Gisele que encontrou a Bárbara, ela estava nesse processo de espalhar essa mensagem, mas como formatar isso para poder pulverizar a informação, para que ela não ficasse retida comigo. Então, eu já tinha vivido a minha transformação e agora estava em transformação para poder espalhar essa mesma mensagem. Então, eu estava num certo conflito em como que eu vou colocar isso para fora de mim, né? E externar tudo isso e essa potencial transformação. Maravilha, perfeito. Então, vamos falar um pouco mais até desse exato momento que você me conheceu, né? Eu lembro até que você já tinha vendido algumas mentorias, né, se eu não estou enganada, já tinha feito algumas vendas ali, mas ainda não era a sua renda principal, você ainda era militar, né? Já tinha pensado em fazer essa transição. Né? Conta pra gente assim, um pouco desse momento e quando você pensava em vender mentoria, qual que era o desafio? A minha maior questão é que eu terminei a minha formação, eu fiz uma pós-graduação em educação financeira e dentro do próprio curso havia um módulo específico para você se tornar uma empresária, né? E poder transformar esse conhecimento em mentorias. Então, eu vim no decorrer de 22 e 23 fazendo esse movimento, mas ele era muito iniciante, porque eu tinha boa parte do meu dia comprometida, por eu trabalhar muito longe de casa, então, eu tinha um horário super restrito, né, para poder mentorar pessoas, só que eu só tinha o conhecimento. Então, eu comecei a divulgar informações via Instagram, mas ainda também de uma maneira muito amadora, mas deixando bem claro que aquilo era uma renda extra na minha vida. Então, começaram a surgir algumas pessoas interessadas, e foi quando eu comecei a mentorar. Mas, assim, eu não tinha material pronto, eu não tinha uma plataforma que me desse uma base, eu só tinha o meu conhecimento na minha cabeça. E algumas ferramentas que eu fui desenhando no decorrer, à medida que essas pessoas precisavam. Então, eu fiquei 2 anos mentorando esporadicamente, por causa do meu tempo restrito e porque eu não sabia como fazer isso. A minha única vitrine era o próprio Instagram e o WhatsApp. Então, as pessoas que me conheciam eram as pessoas que me contratavam,
eu não tinha como condição, na verdade, de cobrar um valor significativo que, de fato, fizesse diferença para mim, mas era como se eu estivesse colocando o pé na água, entendendo o que era esse movimento. E aí, da metade de 23 para o final de 2023, eu já tinha isso muito bem mapeado. É isso que eu quero fazer na minha vida, eu só preciso profissionalizar esse processo, porque ele me sobrecarregava, e considerando que eu tinha pouco tempo livre, eu chegava já em casa às 7h30 da noite, e eu só tinha condição de mentorar entre 8 e 10, porque eu precisava dormir cedo. Dentro dessas 2 horas, eu tinha que estabelecer lá as ferramentas, revisar ferramentas, mandar o WhatsApp para algumas clientes, e isso me sobrecarregava. Então, foi quando eu comecei a buscar conhecimento em como empacotar tudo isso, sem me sobrecarregar e, ao mesmo tempo, aumentar a percepção de valor. Porque os resultados, eles chegavam. Só que, como eu tinha poucas pessoas, eu tinha poucos resultados. A metodologia estava pronta. Isso eu sabia, porque foi o que eu vivi na minha vida. Eu só embalei um pouco melhor. Mas, ainda assim, ela ainda estava crua, de certa forma. Então, foi algo que eu, na verdade, buscava fazer, era como tornar aquilo profissional e empacotar de uma forma que outras pessoas pudessem entender o valor. Porque eu nunca vendi, ou eu nunca me apresentei na internet como alguém que vai transformar a sua vida financeira da água para o vinho e que você vai pagar todas as suas dívidas. A minha promessa sempre foi mais intangível, no sentido de tenha uma vida financeira mais saudável e equilibrada. O quanto isso te custa do ponto de vista emocional. Então, ter uma vida mais tranquila, noites de sono mais tranquilas, poder usufruir com a sua família sem ficar com aquele receio de, se eu pagar mais R$ 10 aqui, eu não vou ter como pagar o cartão de crédito. Então, eu entendi a dor, eu entendia o drama dessas pessoas, mas eu não tinha o conhecimento técnico para poder fazer essa apresentação de uma maneira mais organizada. Uhum. Perfeito. Então, pelo que eu entendi aqui, os maiores desafios estavam no posicionamento, né, como atrair essa pessoa certa, como atrair mais pessoas, como se posicionar da forma correta ali, como aumentar essa percepção de valor ali, e na entrega também, como deixar isso, essa metodologia mais amarrada e mais leve também para você. Sim, exatamente. Beleza. E aí, quando a gente se encontrou? Né, eu lembro que a gente fez a call ali, a Gisele deu certeza, não, eu vou entrar, eu adorei. E aí, passaram algumas semanas, você ficou meio assim, mas antes do final do ano você entrou, antes do final do ano de 2023. Isso. Bem ali em dezembro. Isso, exatamente, bem no finalzinho do ano. O nosso encontro foi em outubro, isso, foi em outubro, num sábado que a gente conversou, e eu me lembro que a gente ficou uma boa parte da manhã. Você começou dizendo, Gi, olha, a gente tem um tempo aqui, e a coisa estendeu, porque realmente ficou muito interessante. Eu lembro de eu ter falado isso para você, não, eu vou entrar, eu estou decidida a entrar. Mas qual que era o meu desafio? Isso era outubro, e em 31 de janeiro eu iria dar baixa do Exército Brasileiro. Então, eu tinha um prazo que já estava vencendo e eu já estava determinada a fazer essa transição de carreira. Mas eu sabia que o mês de janeiro e o finalzinho de dezembro eles iam exigir mais de mim, porque eu precisava passar todas as atribuições do meu cargo no Exército para outra pessoa. Então, quando a gente conversou, eu falei, não, Bárbara, eu preciso dessa mentoria, só que eu não vou ter tempo para me dedicar a ela. E aí a gente ficou naquela conversa e eu falei, não, no final do ano, em janeiro, se não me engano, acho que era janeiro. Em janeiro, a gente volta a conversar, porque em 1º de fevereiro eu vou estar dedicada a isso. Só que o tempo passou e aquilo ficou na minha cabeça, né? A pessoa falou, não, mas, poxa, por que eu vou esperar até janeiro? Se eu já posso começar alguma coisa agora? Tudo bem, o tempo está restrito, mas eu vou fazendo o que dá. E uma coisa que ficou na minha cabeça é que eu não a conhecia no Instagram. E aí eu pensei, gente, mas eu mal conheci e eu já vou entrar na mentoria dela. Mas é agora que eu estou conhecendo ela. Mas, Bárbara, aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Eu fiquei, não, mas eu tenho que ir. E aí, no início de dezembro, foi quando a gente conversou novamente, você falou, não, Gi, por que esperar? E quando você me perguntou, por que esperar? Eu falei, era o que estava na minha cabeça. Por que esperar? Né? E aí, início de dezembro, eu entrei na ênfase. E aí eu passei dezembro só acompanhando, porque eu realmente não tinha condição de começar os estudos, mas já fiz ali algumas calls, a gente já começou a conversar sobre metodologia, e em janeiro a gente realmente, né, engrenou. Isso, exatamente. Aí eu fiz todos os encontros, começamos a lapidar a mentoria,
montar a minha oferta, estruturar melhor o produto propriamente, né? Deixar melhor desenhado. E aí, 1º de fevereiro, eu já comecei a mergulhar nesse mundo do empreendedorismo digital. Uhum. Maravilha. Então, vamos falar agora exatamente dessa parte de você dentro da ênfase, tudo que a gente estruturou juntos, né? O que eu vejo aqui acompanhando o seu processo? Então, as 2 primeiras coisas, que era até o que a gente já tinha falado. A melhora no posicionamento, né? Ontem até a gente... Você estava ali no encontro que a gente fez ontem? Então, é muita sensação hoje quando a gente entra no seu perfil, a gente se sente bem nele. Né? Tem um perfil bonito, que gera essa autoridade imediata. Né? Então, as pessoas chegam rapidamente, se aplicam para a mentoria, muitas vezes rapidamente compram a sua mentoria. Então, esse posicionamento, né, atraindo o cliente certo. Depois, o produto. Então, o produto hoje está mais amarrado, e aí quero até que você fale sobre, mas está mais amarrado, te deixa com uma entrega mais leve. Né? Depois, uma coisa que eu vejo que você evoluiu muito, venda. Né? Hoje, a gente já está montando equipe, tá? Então já estamos num outro nível, mas delegando essa parte das vendas, né? Mas você evoluiu muito como vendedora, então sabendo conduzir calls assim muito bem, sabendo fechar a venda. Né? E essa parte também de planejamento estratégico. Então, essa visão mais macro do negócio, sabendo planejar ações, né? E construindo equipe. Então, fala um pouco aqui dessas transformações aí que a gente fez juntas no negócio. E o interessante aqui, até a gente tinha falado sobre isso antes, não foi pontual, né? Algo que vem acontecendo aí todo mês evoluindo. Sim, é exatamente isso. A palavra é essa, evolução. Não foi de repente, as coisas foram acontecendo. Começou, de fato, com um posicionamento. Eu me recordo bem do meu encontro da Suelen, com a Suelen. Eu me lembro do dia que a gente conversou, porque até então, no início da nossa conversa, a gente falando sobre arquétipos, a gente tinha um direcionamento. Até que, num determinado momento, ela me fez uma pergunta que foi o que mudou tudo. Eu me lembro, uma pergunta boba. Gisele, qual é a palavra que as suas clientes mais falam com você, na conversa? E aí chegamos que a palavra é segurança. Elas sempre falam muito sobre ter segurança. Quando eu pergunto sobre sonhos, o sonho não é viajar, ter mais tempo livre. O sonho é ter reserva financeira, segurança. E aí, quando a gente começou a olhar lá a mandala, e aí aquilo caiu na cuidadora. E quando a Suelen começou a me explicar o que era a cuidadora, eu falei, gente, isso daí sou eu. Eu sou essa pessoa. Eu sou quem faz isso. E eu nunca me enxerguei como a cuidadora, como alguém que dá auxílio, que dá assistência. E ali, Bárbara, eu posso dizer que aquela máxima do virou uma chavinha, eu vivi isso. Porque na hora que eu entendi que eu era cuidadora, me deu vontade de chorar. Eu falei, gente, é isso, eu sou essa pessoa. E isso mudou completamente, porque eu passei a me sentir confortável com o meu discurso. Porque eu já tinha um discurso de cuidadora, mas eu não me via nessa posição. Eu só reproduzia o que as minhas clientes me diziam. Então, em fevereiro, propriamente dito, eu passei o mês estruturando isso. Aí eu fui buscar atualizar meu ensaio fotográfico, porque o que eu tinha já não fazia sentido, né? Não era mais aquela pessoa, né? O meu cabelo mudou, eu era louraça, né? E o meu cabelo... É verdade, ficou muito mais bonita. Eu era uma louraça, então não fazia sentido aquele louro também. Falei, não, tem que pintar esse cabelo, não quero mais esse cabelo louro, não conversa mais com essa pessoa. Né? Então, a mudança foi física, mas de dentro para fora, essa é a verdade. Então, o posicionamento mudou a minha maneira de ser e de me comunicar, e isso me trouxe leveza, porque eu passei a dizer aquilo que eu sentia de fato. Né? Então, esse movimento de fevereiro para março foi bem isso. Logo na sequência, a gente veio estruturar a mentoria. Então, tanto a mentoria individual, que era o meu principal produto, a gente desenhou melhor, ela ficou mais redonda. Eu me senti mais confortável com cada etapa. Embora eu já tivesse a metodologia ali estabelecida, tinha pontos que eu não me sentia confortável com ela. Eu mesma me perdia. Então, quando a gente começou a montar a estrutura mesmo dela, começou a fazer mais sentido. Pensar os bônus, pensar o valor. O valor era uma outra coisa. Você falou, mas isso é muito barato. Falei, não, Bárbara, que barato. As pessoas não vão pagar se eu aumentar. E, pelo contrário, as pessoas entenderam o valor daquilo e eu passei a vender muito mais depois que passei a cobrar mais caro. Perfeito. Isso foi um ponto que mudou bastante. E depois que a gente fez esse processo, eu entendi sobre funis de venda, comecei a aplicar tudo isso dentro aqui do sistema, né, da empresa,
E quando essas pessoas começaram a chegar ao meu perfil, os funis estavam prontos, o resultado inevitável, explodiu a minha agenda com agendamentos para sessões estratégicas. E aí eu tive que aprender na marra a fazer essas sessões, porque até então eu fazia de maneira intuitiva. E aí, dentro da ênfase, eu aprendi como conduzir uma sessão estratégica, né? Como fazer, como aproveitar aquela 1 hora ali. E aí, Bárbara, embora posicionamento, estruturar o produto tenham sido muito importantes, mas o que mudou o meu negócio foi aprender a vender. Isso eu não tenho a menor dúvida. Porque até então eu ficava naquela posição do tudo bem você pensar, vai no seu tempo, vai tranquila. E às vezes a pessoa precisa que a gente mostre para ela que a decisão tem que ser tomada logo. Porque quanto mais ela pensar, menos resultados ela vai ter. Então, não é empurrar a venda, é aumentar a consciência dessa pessoa para o que ela precisa. Porque eu confio no produto que eu entrego, eu sei da qualidade dele. Então, em março, isso tudo veio acontecendo relativamente rápido, mas para mim foi uma evolução lenta. Mas no meados de março, a agenda explodiu e as conversões explodiram. Então, em poucos meses, eu saí de um faturamento de R$ 5.000 ao mês, que era o que eu vendia em 23, para 30 mil. E aquilo para mim foi um choque, porque eu nunca imaginei chegar nesse ponto fazendo algo que para mim eu não tinha a menor competência, que era vendas. Então eu aprendi, fui me aperfeiçoando nesse processo e as coisas começaram a acontecer. Então eu tinha um posicionamento adequado, um produto redondo, funis de venda funcionando. Quando a cliente ideal, né, quando a minha persona chegava, eu já sabia apresentar tudo para ela. Então era inevitável que no final houvesse essa conversão, houvesse a venda. E aí, como consequência, eu fui direcionada a começar a criar equipe, porque aí o meu negócio começou a ficar um pouco mais robusto. E aí eu comecei a me afastar um pouquinho mais da operação para poder ter essa questão da visão estratégica, porque até então eu estava imersa em vender, mas eu não conseguia olhar para fora disso. E aí foi quando eu saí um pouco da operação, a equipe começou a ser construída, então eu comecei com uma closer no comercial fazendo a venda e uma pessoa de tráfego, me auxiliando nessa questão dos anúncios. E aí, quando eu comecei a sair um pouco disso, eu entendi que eu não podia mais continuar mentorando no individual, porque eu já estava num ponto que a minha agenda estava sobrecarregada, eu estava sobrecarregada, e isso estava começando a afetar a qualidade da minha entrega. E aí, pouco tempo depois, se não me engano, 1 mês e meio depois dessa explosão, aí eu tive que estruturar uma mentoria em grupo, algo que eu tinha muito medo, não tinha segurança para fazer, e aí fomos nós, Gisele, ênfase, Bárbara e toda a equipe, estruturar uma mentoria em grupo. E aí, de abril para cá, eu só vendo a mentoria em grupo. Em casos muito específicos, eu abro a oportunidade da mentoria individual, mas o grupo acabou se tornando a minha menina dos olhos, porque eu percebi como é vantajoso o grupo, porque ele turbina os resultados, ele gera um ambiente, um networking que é incomparável. Quando uma tem resultado, ela estimula o resultado da outra, a outra correr atrás para ter o mesmo resultado. E isso me alivia, porque em vez de eu fazer 30 entregas, eu tenho uma entrega que é espalhada para todas elas. E se todas elas estão dentro do meu perfil, né, do perfil do meu cliente, então todas elas têm a mesma dor, todas elas têm as mesmas questões com as quais eu me identifico. Então ficou mais leve essa entrega e ao mesmo tempo que eu comecei a espalhar a minha mensagem, que era o meu objetivo inicial lá atrás, antes de vir para a ênfase. Olha, até me emociono, gente. Sério, processo assim perfeito, né? Exatamente o que eu acredito que é baseado ali a metodologia da ênfase. Então, o ajuste no posicionamento, o ajuste no produto, testar individual primeiro, amarrar, validar a metodologia, implementar o funil de vendas, né? Aprender a vender e ter clareza ali das metas. Então, aí vende a mentoria individual, começa esse processo. Quando a gente está vendendo bem, pivota para o grupo. Isso que você trouxe do grupo, perfeito, né? Todo mundo olhando para o mesmo lado, o grupo fica muito mais elas se motivando, né? Um gerando resultado e incentivando os outros, mais leve para você e fica muito mais robusto do que você entregar sozinha. Eu sempre falo isso hoje em dia. Então, poxa, 6 encontros comigo jamais vão conseguir ser tão valiosos quanto a mentoria. Acredito que hoje você tem a mesma visão. Né? Inclusive, quem fecha a mentoria individual comigo, eu já coloco dentro da ênfase, porque nada supre aquilo ali. Nada supre quão robusto é.
É exatamente o que eu tenho feito. Para quem eu vendi no individual, eu já boto pessoa no grupo. Até porque o individual, o tempo do acompanhamento é mais curto do que o tempo no grupo. Então, a intenção é que essa pessoa permaneça comigo através do grupo. Ela encerre o período no individual, mas ela queira permanecer nesse processo. Então, eu mantenho o tempo dela comigo. Né? Então, acabou ali o individual, ela segue ali comigo naquele movimento. E sem falar também, Bárbara, que é uma coisa que a gente ouve muito, que não é sobre mim, é sobre o meu cliente. E quando isso começou a fazer sentido para mim, até a minha maneira de entregar ficou diferente. Agora, esse mês, eu contratei uma pessoa para me ajudar na entrega. Alguém voltado para sucesso do cliente, mas que também é educadora financeira, conhece bem o meu método. Então, ela veio para fazer um trabalho mais administrativo e ela já está entrando como uma tutora. Então, eu melhoro a minha entrega para essas pessoas que estão ali no grupo e continuo me desafogando, porque cada vez mais eu quero assumir essa posição de ser mais estrategista do ponto de vista do meu negócio. Eu preciso olhar para ele de um ponto de vista mais macro, porque eu não quero que o grupo fique restrito a ele, eu quero desenvolver outras coisas que vá auxiliar o grupo também, mas que também possa auxiliar outras pessoas que hoje não quiseram participar do grupo. Então, eu já quero que a minha empresa não seja só uma empresa de mentoria, eu quero que ela seja uma empresa de educação financeira que auxilia mulheres endividadas. Então, hoje o meu movimento é justamente tornar a entrega mais robusta, o time mais robusto, para que eu consiga ampliar o leque de opções dentro da minha empresa. E é justamente o segundo passo ali dentro da ênfase, que é desenvolver a esteira. E não só desenvolver a esteira, mas pensar em expansão de negócio, pensar em ecossistema, né? O que mais talvez a Gisele pudesse ter no tema ainda, no nicho ali de educação financeira. Né? Para além de cursos e mentorias, dá para a gente pensar em ecossistema, enfim, aí é expansão mesmo. Exato, agora o meu próximo ciclo é esse, pensar na expansão. Maravilha. E Gi, ok, então falamos de antes, durante o que a gente construiu juntas, e agora queria ouvir de você resultados, e não só financeiro, mas assim, como a Gisele se sente hoje. Né? Então, a gente sai ali de uma carreira do serviço público, né, para o empreendedorismo, que é totalmente diferente, né? E com clientes, com alunos, com pessoas que têm resultado, me conta um pouco desse resultado no sentido de como a Gisele se sente hoje. Hoje, assim, eu ainda estou num processo de autodescoberta, porque a gente está caminhando agora no mês 8, mas a sensação que eu tenho é de que tudo aconteceu muito rápido. Então, a mudança ainda acontece dentro de mim. E aí agora eu me vejo muito mais como uma empresária do que como uma educadora financeira. Embora o meu trabalho na ponta da linha seja como especialista em dívidas. Mas essa visão de empresária, isso mexe um pouco comigo, porque justamente agora eu preciso olhar para uma empresa. Eu deixei de ser microempreendedora individual justamente por conta desse movimento. Então, é claro que o faturamento me deu a base para que hoje eu faça esse movimento. Então, a Gisele hoje, que está nesse momento ainda de transformação, é alguém que, mais do que abençoar vidas e espalhar essa mensagem de que é possível sair das dívidas com estratégia, pagando com desconto, agora eu quero ser a pessoa que emprega. Eu quero ser a pessoa que abençoa famílias do ponto de vista do emprego. Eu quero ter, de fato, uma equipe no sentido de pessoas que estão dispostas a comprar a minha ideia e vir do meu lado, e espalhando essa mensagem. Então, hoje, a minha construção está exatamente nesse ponto. O que eu posso fazer para sair de um pequeno negócio digital para, por que não, um negócio ainda mais robusto, um negócio que não fique, talvez, limitado ao ambiente digital, né? Que venha para o físico, né? Que venha para o presencial. E por que não? Então, hoje eu já penso para além daquilo que me trouxe até aqui. Então, é o meu desafio, essa visão mais de gestão. Então, hoje é algo que eu me concentro um pouco mais em estudar um pouco mais sobre gestão, sobre administração, porque eu tenho responsabilidade com o pagamento de salário, mas eu também tenho responsabilidade com a vida dessas mulheres que decidiram confiar em mim e na minha mensagem. Então, eu estou ajustando, né? Estou fazendo esse movimento de ajuste justamente porque agora não sou mais eu sozinha, a minha mensagem já está sendo espalhada,
só que é o que eu posso fazer para ir além. Eu não quero ficar limitado onde eu estou hoje. Eu sei aonde eu quero chegar. E o que é que eu preciso fazer para chegar nesse ponto? E não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com faturamento. É onde a minha mensagem pode chegar e como que eu posso fazer para ela ganhar visibilidade. É isso. Perfeito. Eu gosto muito dessa visão de próximos passos, né? De não se limitar ali vou vender X mês, ou realmente pensar macro e bem com esse sentimento. Eu tenho muito isso também de servir, né? Realmente servir nossos clientes, servir nossa equipe. Mas, Gi, eu queria saber de você, assim, mais o seu sentimento hoje, como os resultados que você teve, né? Então, assim, Bárbara, tô feliz com os resultados que eu tive, o sentimento que você tem, assim, de realização ou não, enfim. Como você se sente hoje pós essa trajetória? Bárbara, olha, eu não sei nem qual adjetivo eu poderia usar, porque choque certamente é uma palavra que faz parte Aham. desse movimento, porque é isso. A Gisele que eu sou hoje é muito diferente da Gisele de fevereiro, porque as coisas foram acontecendo e isso foi me moldando. Então, realizada sim, eu me sinto extremamente realizada, porque hoje eu não mentoro 5 pessoas, eu mentoro 30. E isso me traz uma sensação de realização absurda, porque não são 30 mulheres, são 30 famílias. E eu sei que essas 30 vão seguir sendo duplicadas, né? Então, eu me sinto realizada por ter esse senso de propósito sendo atendido. Eu me sinto chocada, porque hoje eu consigo fazer coisas que eu jamais imaginei que eu conseguiria fazer lá em fevereiro, como aconteceu hoje. Fazer uma venda via WhatsApp de alguém que chegou no meu Instagram segunda-feira. Eu não a vi, não, ela não participou de uma sessão estratégica, só no WhatsApp, trocando áudios. Ela veio para dentro do programa entendendo o valor dele. Realizada, feliz, chocada, né, pelos resultados que estão sendo alcançados, mas, acima de tudo isso, é um senso de propósito ativado para muito além do que eu imaginava que isso fosse ser capaz. Então, isso me motiva todos os dias. Quando alguma coisa acontece, né? Porque naturalmente a gente agora tem problemas de gestão a resolver também, né? Não é só a entrega da mentoria. Mas quando algumas coisas acontecem que, de certa forma, me abalam, eu fico pensando logo, qual que é o resultado de eu resolver isso e continuar com o meu propósito? Então, isso me motiva, sabe? Eu me sinto motivada, eu me sinto impulsionada a ir além. Então, é mais do que realizada, é mais do que feliz. É alguém com um senso de propósito extremamente ativado. E isso agora já não está mais preso em mim. Isso é algo que eu já pretendo espalhar para minha família. Eu já converso com a minha família como que a gente pode expandir esse negócio e eu trazer essas pessoas, porque eu não quero que fique limitado a mim, sabe? Eu quero que vá além. Eu faço parte de um sistema, como você bem disse, para servir, porque eu vivi isso. Então, eu sei como é impactante, como é transformador na vida de alguém que não dorme pensando nas contas, para alguém que pode fazer uma viagem em família todos os anos, pagando à vista. Maravilha. Eu vejo muito, né, no caminho do empreendedorismo, que muitas vezes, quando a gente está no início, a gente tem esses altos e baixos, né, só que depois, quando a gente vai pelo caminho certo, e você, até acredito que por estar aqui, já teve mais as coisas já deram, foi dando certo, né? Esse ano as coisas foram num caminho muito bom, mas o empreendedor, muitas vezes, ele tem altos e baixos, mas quando a gente engrena num caminho e fala, não, isso aqui já ultrapassa, né? Não existe de desistir. Né? Eu vou resolver os problemas que surgirem porque eu quero que isso aqui se torne algo maior. Né? Isso aqui tem um propósito por trás. E esse sentimento é maravilhoso. Né? Eu gostei do que você trouxe, esse senso de propósito muito ativado. Né? Isso é maravilhoso. Eu me sinto exatamente assim também. Então, problemas, desafios sempre surgem, mas é sempre em prol de algo maior. E crescer a empresa. Inclusive, eu vi até uma frase esses dias que eu acho que ela se adequa bem, que é o sair do lugar é importante, sair do lugar faz diferença, mas começar é ainda mais importante do que sair do lugar. E eu me sinto recomeçando, porque agora eu quero ir além. Um problema que eu tinha lá no início, quando eu conheci a Bárbara, ele já foi resolvido. E agora eu não quero só continuar, agora eu quero recomeçar, mas de uma outra forma, com outras visões, com outros desafios, mas indo além, me superando. Perfeito. Maravilha.
Maravilha. E vamos fazer isso juntas, né? Vamos! Cursos, enfim, tudo que tiver aqui de negócios, principalmente no digital, vamos crescendo. Vamos, que ainda temos muitos desafios, Bárbara. Muitos, com certeza. Desafios e muitas coisas boas, muitas conquistas a vir. É verdade, isso aí. A meta do faturamento de 100 já foi, mas agora eu quero dobrar a meta, né? Com Mas eu certeza. quero dobrar a meta até dezembro, aí a pessoa fica abusada. Quero te entregar a plaquinha de 100 mil agora no ênfase Experience, e depois 500 mil, 1 milhão. Quem sabe, né? Quem sabe não, chegaremos lá, uma questão de tempo. Chegaremos lá. Mas tá bom. Gi, muito obrigada pela sua presença, tá? Foi um bate-papo maravilhoso. Fico muito feliz, fiquei até emocionada aqui de ver seus resultados. Não só os resultados, mas a trajetória, né, que eu acredito muito que é o caminho, o processo, que importa até mais do que o final, né? Quer trazer algum ponto? Não, eu acho que o principal é que você mesma também já apontou, que é essa questão do senso de propósito, porque vai muito além de vender, de faturar, de ter cliente. Isso ficou lá atrás, isso era o início, era o que eu precisava de fato para me impulsionar. Hoje vai muito além disso, né? Como eu falei, é senso de propósito, é mensagem sendo espalhada, é mostrar para minha cliente que ela pode, que ela não precisa ficar amarrada, que ela não precisa se sentir culpada, que existe uma luz no fim do túnel e que ela não precisa fazer um esforço tão grande quanto ela acha que precisa. Perfeito. Vamos aí transformar muito mais famílias. Vamos. Maravilha. Gi, um beijo para você, muito obrigada e continuamos. Continuamos. Um beijo. Um beijo, tchau, tchau. Tchau. Peraí.